Boa noite, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir direitinho, acompanhar as imagens que eu vou passar aqui para vocês. Antes de mais nada, eu vou me apresentar a vocês, né? Legal seria se a gente pudesse ter essas aulas online para a gente trocar experiências, trocar informações, ao invés de só eu falar aqui algumas coisas, né? Tentar passar para vocês um conteúdo que certamente vocês vão compreender. Que na verdade todo o conteúdo que a gente vai trazendo na teoria, né, que a gente vai explanando aqui para vocês, ele se torna prático. O ideal é que ele se torne prático. Então, antes de mais nada, antes que eu esqueça, porque senão eu já começo a falar aqui, né, do conteúdo, começo a conversar com vocês sobre o que a nossa aula de hoje, o nosso assunto, eu vou acabar esquecendo de me apresentar, né? Já aconteceu, assim, de eu começar a fazer perguntas, questionamentos e esquecer de me apresentar. Meu nome é Bárbara Cavalcante, eu sou formada pela Universidade Federal do Piauí. Na verdade, sou graduada, né? Digo assim, mas sou formada pelas salas de aula da vida, né? Por várias experiências que a gente vai tendo ao longo da vida acadêmica e agora na vida trabalhando mesmo, né? Em sala de aula, vendo o que se aplica, porque o que a gente vai perceber no final de tudo é que nós temos teorias e práticas, né? Muita coisa a gente aprende na sala de aula enquanto alunos, né? Enquanto alunos de graduação, a gente vê muita teoria, vê muitos fundamentos e a gente tenta colocar esses fundamentos em prática, né? A ideia é essa, colocar em prática. Mas quando a gente chega na prática, a realidade muda completamente. Às vezes é muito condizente com aquilo que a gente viu na teoria, dá para se aplicar sem nenhum problema, sem nenhuma barreira, mas às vezes não dá. Então a gente vai adequando, organizando, reestruturando, se adaptando. Eu acredito muito que muitas situações a gente vai conseguir resolver se readaptando, né? Então, aqui, basicamente, a nossa disciplina será Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino das Ciências Naturais. Ensino de ciências, a importância, como eu vou fazer essa aplicação em sala de aula, como eu vou trabalhar com os meus alunos a ciência. Vamos por partes. Antes, a gente vai falar o seguinte. Eu recebi algumas mensagens antes de entrar em sala, né? Eu disse, olha, eu vou entrar em sala agora para tentar gravar a aula de vocês. E à medida que eu for lembrando, eu vou passando as informações. Nós teremos 3 encontros, 6 aulas. Serão 2 aulas hoje, né? Que eu vou postar para vocês. 2 aulas, vou tentar que seja de 40 minutos, essas 2 aulas bem divididinha. Serão 2 aulas na próxima semana que antecede o Natal e mais 2 semanas após o Réveillon, né, que é quando a gente retoma. A gente tem que encerrar essa disciplina, nós temos a intenção de encerrar essa disciplina até o dia 10, já com avaliação, com nota, com discussões. A cada encontro serão 2 aulas. Cada vídeo postado que eu colocar aqui para vocês serão 2 aulas. Vamos ter apostila? Vamos ter esse material. Eu tenho material, sim, que eu estou tendo por base para poder ministrar esse conteúdo de uma forma organizada, né? Estruturada, para que eu não me perca nas explicações. Me perder como? Falar muito e deixar de falar aquilo que é realmente importante. Então, eu organizei os slides e eu vou postar esses slides para vocês. No final de cada uma dessas, a ideia é o seguinte: no final de cada módulo, dividido por módulo, esse material, que a gente tem uma pequena atividade para a gente ir avaliando, para não deixar para avaliar vocês somente com uma prova no final da disciplina. À medida que vocês forem assistindo, a gente vai ter alguns questionamentos, e esses questionamentos, essa participação de vocês, para que eu saiba se vocês realmente estão entendendo o que a gente está conversando, se está conseguindo assimilar direitinho, a gente vai avaliando para não deixar lá para o final da disciplina colocar somente uma prova com uma nota. A gente vai fazendo isso aos poucos, gradualmente, certo? Então, me apresentei, queria muito poder falar com vocês
né, dessa discussãozinha nas aulas online. Eu sei que realmente a questão da internet dificulta um pouco o nosso trabalho, mas a gente vai fazer da melhor maneira possível, certo? Então, a importância, os fundamentos, as teorias, metodologias do ensino das ciências em sala de aula para professores do nível fundamental, para crianças, né, que estão adentrando a esse conteúdo, que tudo que a gente vai falar, todo o nosso trabalho vai permear no equilíbrio. Como o equilíbrio? Entre teorias e práticas, né? Vamos procurar aqui fomentar, conversar sobre como eu devo fazer, né? Como eu devo fazer, o que fazer e como fazer, porque as teorias é o que fazer, a prática é como eu faço, como eu coloco em prática toda essa teoria, certo? Então vamos adentrar aqui o nosso conteúdo. Aí eu coloquei aqui o meu e-mailzinho, ó, tá aqui, deixa eu pegar aqui minha canetinha para riscar para vocês. É óbvio que vocês têm uma forma mais prática, né, mais rápida de falar comigo, que é no WhatsApp, que eu faço parte do grupo junto com vocês, mas se quiserem alguma coisa mais pesada, como textos, né, como material, é melhor que se envie pelo e-mail do que pelo WhatsApp, às vezes não carrega, tá? Então vamos lá. Vai aqui, começa. Início de tudo. Trabalhar o conteúdo de ciências naturais para muitos professores das séries iniciais constitui-se um verdadeiro desafio. No entanto, esquecem-se que nessa fase a criança tem uma curiosidade mais aguçada, o que pode contribuir para o desenvolvimento do seu senso investigativo. Nessa fase, as crianças são altamente curiosas, né? Por que isso? Por que aquilo? O que acontece? A gente fica o tempo todo assim, ó, não pode, não faça, não, não. A criança vem, por quê? Por que não? Por que eu não posso pegar? Por que eu não posso colocar na boca? Por que eu não posso colocar o dedo na tomada? A gente só diz não, não, não e o não, né? Não pode. Nós sabemos, pela prática, pela vivência que nós temos, o resultado. Por que não pode? A criança, na sua formação, ainda não sabe. E aí que a gente vai trazer essa questão de colocar a teoria na prática, né? Mostrar por que que não pode. Por que que isso acontece? Por que que a plantinha cresceu? Por que que a plantinha morreu? Por que que o bichinho cresceu um pouquinho mais? Por que que não? Isso é colocar todas as teorias na prática. Aqui temos o objetivo de mostrar-lhes interessantes formas de aliar o ensino de ciências à tecnologia. Claro que até a gente chegar na parte tecnológica, a gente vai pegar um tempo de teoria, né? Até chegar ao finalzinho de tudo que a gente tem para ver em relação a esse ensino de ciências, a gente vai demorar um pouquinho. 6 encontros, né? 6 encontros. Ao senso investigativo, de maneira a proporcionar uma aprendizagem significativa aos seus alunos. Aliar ensino de ciências à tecnologia. Por que que aparece esse nome tecnologia? Vai aparecer várias vezes. Porque tudo é tecnologia hoje, tudo é tecnológico. Olha como a gente está tendo aula agora. Seria presencial, mas como são os polos, né? Muitas vezes realmente as aulas são assim. Mas quando a gente podia ter, não estava nessa pandemia, nós tínhamos os encontros. Agora a ferramenta, ambiente tecnológico, TI, informação, computador, internet, facilita, às vezes dificulta, dependendo do lugar que eu estou. Tudo isso a gente vai ter que pensar quando a gente for montar a nossa aula. Por exemplo, agora mesmo eu organizando as aulas, né? O material para disposição, para conversar, para ver a melhor maneira de passar esse conteúdo, a gente pensa no tempo. Né? Eu tenho 40 minutos para explanar esse conteúdo aqui. De forma que seja abrangente, que seja simplificado, que eu consiga atingir o meu objetivo. E a internet, se não funcionar? E se faltar energia? Acabou a internet. Tudo isso é pensado. Aliar o ensino, o conhecimento que a gente tem,
a curiosidade da criança, a tecnologia, a estrutura que a gente tem, tudo isso vai fomentar, vai juntar para que a gente possa entender e aplicar as teorias que a gente precisa aplicar em sala de aula, certo? Objetivos da nossa disciplina. Reconhecer a ciência como um conhecimento importante para o homem e a natureza. Nascer, desenvolver, crescer, né? Amadurecer, morrer. Tudo isso faz parte da natureza humana e de todos os ciclos, né? Que se inicia e que se fecha. Tudo que é natural, a água, a terra, tudo isso vai envolver como o nosso corpo funciona, né? Como é que alguém nasceu, como é que está. Pronto, vamos trazer para uma parte bem prática, a pandemia. Quando surgiu esse vírus, quando a gente começou a saber das notícias, mas não sabia do que se tratava, né? Como é que se contaminava, como é que a gente devia se prevenir, até fechar tudo, estudos científicos, a ciência trabalhando a favor da vida. Então, a importância, um conhecimento importante para o homem e a natureza, tudo ligado à ciência, a pesquisas, a estudos, não deixando de lado a questão empírica. Qual é a questão empírica? Vai aparecer esse nome para vocês em artigos que vocês tiverem a curiosidade de ler, ou mesmo aqui no texto pode aparecer algumas vezes para vocês, é o conhecimento do senso comum. É aquilo que é observado, né? Que a gente observa. Quando disseram lá atrás, eu criança escutei isso demais, que eu não podia comer manga com leite, né? Misturar manga com leite. Por quê? Faz mal. Ouvi demais isso, gente, demais na minha infância. E aí, para mim, tudo bem, fazia mal. Minha avó dizia, eu fui criada pela minha avó dizia, faz mal, e eu, tá, faz mal, não pode. E aí, vem-se os estudos e a vitamina de manga com leite. Parece bobagem o que eu vou falar aqui, mas ainda quando eu falo em sala de aula, como exemplo, muitas crianças se atentam para isso, né? Por que essa informação de que não se podia comer manga e tomar leite ao mesmo tempo? Lá na época dos escravos, para que eles não tomassem o leite da vaca, porque manga, né? A gente fala assim, no interior, manga faz lama no chão, né? Lá nos pezinhos de manga, cai. Os fazendeiros, os donos de terra, não iam sentir falta. Então, eles podiam comer manga à vontade, mas eles não podiam tomar o leite da vaca, né? Produto mais caro. Então, para que eles não tomassem o leite da vaca, e eles sabiam que eles tinham comido manga, que eles podiam comer manga à vontade, então se colocou isso na cabeça dos escravos, que se misturassem a manga com o leite, eles iriam morrer. Olha aí. Parece bobagem, né? Assim, algumas pessoas já, mas isso eu já sabia. Mas a criança não sabe. Se ela escuta isso quando menor, ela vai guardando essa informação. Depois ela vai querer saber o porquê. Ciência. Depois o porquê é explicado. Certo? Então, o caráter de curiosidade investigativo da criança e de toda e qualquer pessoa que trabalha com a ciência traz soluções. Olha a corrida que a gente está tendo aí em busca da vacina. Vacina. Eu acabei de olhar aqui para ver se eu realmente estava gravando. Olha, já pensou? Depois de ter falado tudo isso, não está gravando? Certo? Beleza? Se vocês tivessem aqui, eu ia ficar, e aí, tudo bem? Né? Vamos lá. Compreender os principais fundamentos e teorias do ensino de ciências da natureza. Por que ensinar ciências? Por que é importante? Refletir sobre a importância de desenvolver o senso investigativo nos alunos. Se eu não for em busca do porquê, né, das coisas, por que elas acontecem, como elas acontecem, eu não chego a soluções de problemas, por exemplo. Se não tivesse essa corrida de vários países, de vários centros científicos em busca da vacina, até quando a gente teria a pandemia? Até quando as pessoas morreriam? Porque a quantidade de brasileiros, 180 mil mortos em virtude da Covid, né? Covid-19.
e continua-se a busca. Então, a gente vai procurando as melhores formas, né, maneiras de se preservar. Eles colocam através dos estudos o que a gente deve fazer. E aí a gente vai em busca da vacina, que seria a forma mais segura de se conviver com o vírus, como a gente convive com vários outros que já tem vacina, porque teve alguém, teve pessoas, grupos que se empenharam em investigar e trazer soluções. Refletir sobre a importância de desenvolver o senso investigativo nos alunos. Falado sobre isso, né? Trazer possibilidades novas, questionar, traçar um perfil de curiosidade para poder ajudar no nosso trabalho. Aliar a tecnologia ao ensino de ciências. A tecnologia a favor da informação, a favor da ciência, dos estudos, da investigação. Refletir sobre a prática docente de ciências. Isso a gente vai ver lá no finalzinho, tem um vídeo curtinho que eu vou colocar para vocês, para se falar sobre a prática docente de ciências. Aquilo que a gente imagina que seja de suma importância para poder ministrar essa disciplina. Olha as questões norteadoras. Como é que a gente começa a pensar, a questionar sobre esse ensino? Como eu vou ensinar ciências em sala de aula? Lembrando que a gente tem todo um aparato em sala para ministrar essas aulas, tá? Ah, vai ser da minha cabeça? Não, a gente tem um material pronto, nós temos livros com experimentos, nós temos os planos de aula, que a gente já sabe mais ou menos o que fazer durante o ano, a gente vai colocar em prática tudo que a gente vai encontrar de material. Tem a internet com vasto material para vocês, para que vocês tenham ideias inovadoras. Às vezes você mesmo, do nada, você está aqui deitado, pensando, né, descansando o juízo um minutinho. Aí você lembra, eu vou dar aula disso, né? O que eu posso fazer? Na sua cabeça vem ideias e você vai colocá-las em prática. A partir daí você vai ter ideias de como ensinar ciências, assim como outras disciplinas também. Existe uma fórmula pronta? Existe alguma fórmula pronta para se ensinar algo a alguém? Ao longo das nossas conversas, a gente vai observar o seguinte, que aqui a gente vai ter as metodologias, as teorias, os teóricos, né? Que vão nortear o nosso conhecimento. Mas a gente vai para a sala de aula com várias crianças diferentes, comportamentos diferentes, entendimentos diferentes. Quando a gente faz isso, a gente vai ensinar um mesmo experimento na sala de aula para todos. Todos vão aprender da mesma maneira? Não, porque é subjetivo. Esse conhecimento, esse entendimento é subjetivo. Tudo bem que a forma que você vai mostrar vai ser igual para todos no primeiro momento. E aquele que não entendeu? Poxa, mas eu fiz do jeito que estava ali para fazer. Tenta de novo, tenta de uma outra maneira, de uma outra forma. Professora, é muito bom a gente estar falando essas coisas assim e na teoria é muito fácil. Verdade. Nós vamos encontrar várias dificuldades. Mas enquanto seres humanos adaptáveis que nós somos, a gente vai encontrar maneiras. A gente vai encontrar maneiras. Vai depender da estrutura, vai depender do nosso dia também, da nossa cabeça. Porque tudo isso, a gente vai ver que tudo isso depende de como funciona toda a estrutura de várias partes que vão se juntar. Do que você aprendeu, do que você tem para ensinar, do material que você tem naquele momento, do local em que você está. Tudo isso são partes que vão se juntar. Não existe uma fórmula pronta. A gente vai ver no finalzinho, olha, que essa fórmula pronta não existe. Como? A gente vai descobrindo ao longo das nossas aulas. E o interesse do aluno? Como despertá-lo? Não adianta. Muitas vezes a gente chega super animado. E isso também acaba desmotivando a gente um pouco. A gente chega super animado com uma ideia diferente e encontra uma turma apática. Por diversos fatores, né? Final do ano já é complicado porque eles já estão cansados, querendo que chegue as férias. Ou alguns alunos têm problemas pessoais e não estão tão receptivos nesse dia.
Essa questão de despertar o interesse do aluno vai muito pela curiosidade. E como é que a gente traz esse interesse? Como é que a gente desperta esse interesse? Na grande maioria das vezes, a curiosidade, o saber como fazer é que vai fazer a diferença. Trazer à tona situações do dia a dia. Essa é a questão. Porque em todas as disciplinas que a gente vai dar aula, tem crianças, né? A grande maioria vão se perguntar assim, ó, para que eu tenho que aprender isso? Vocês já devem ter escutado isso outras vezes, né? Já devem ter dito também alguma vez em sala de aula, porque eu sou da área de humanas e muitas vezes quando eu estava tendo aula de química, física, matemática, eu ficava, meu Deus, eu nunca vou usar isso na minha vida. Embora eu tenha que saber do quilo do arroz, do quilo do feijão, lá, né? E tenha que calcular contas, essas coisas, mas aquelas fórmulas que eu não aprendia, né? Que eu não entendia, eu ficava me perguntando. E por me perguntar quando eu iria usar, para que eu iria usar, e não achar uma resposta naquele momento, talvez tenha me desinteressado. Então, a questão de despertar o interesse, trazer para a vida prática, para aquilo que está muito perto da realidade, talvez seja a saída, certo? Como se relacionam a ciência e a tecnologia? Olha aí, tecnologia mais uma vez. A investigação, a gente vai precisar buscar informações para poder aliar tudo que a gente precisa descobrir e investigar através da tecnologia, da informação. Nem tudo a gente tem à mão fisicamente, mas através desse computadorzinho, ó, mexendo aqui na telinha, através desse computadorzinho aqui, eu posso visitar o mundo. Então, de toda maneira, hoje é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga ministrar as nossas aulas, certo? Aí aqui a gente vai trabalhar com os modelos de conhecimento. 4 modelos de conhecimento. Nesses modelos, a gente vai mostrar uma estruturazinha, parar de me movimentar aqui as mãos, é uma estrutura tipo um organograma, né? Um organograma mesmo, que tá lá as partezinhas e eles vão mostrar setas. Quando a gente estiver falando sobre isso, eu vou explicar uma coisinha para vocês sobre unilateralidade, né? O que é bilateral e o que é unilateral. O que isso quer dizer? Unilateral é aquilo que só é de uma mão, né? De um lado, só de um lado. Da direita para a esquerda, por exemplo, né? Direita e esquerda. Eu sei, tá? Direita para a esquerda. Só vai da direita para a esquerda. Não volta da esquerda para a direita. Aqui é unilateral. Vocês sabem disso. Bilateral é quando ele vai e volta. Nesses modelos, baseados aqui, ó, modelos de conhecimento, a gente vai ver que a maioria dele é de uma mão só. É como se eu tivesse uma estrutura de hierarquia muito marcada. Qual é essa estrutura de hierarquia? Quando um detém a ciência, o saber, e os outros só recebem. Os outros só recebem aquela informação e guardam aquela informação. A gente vai ver aqui detalhadamente para ficar mais tranquilo, certo? Primeiro modelo. Modelo baseado na primazia do saber acadêmico. São os chamados tradicionais, transmissivos, formais, enciclopédicos. O que isso quer dizer? Tá tudo num livro, né? E isso, tá aqui a resposta. Eu não tenho uma discussão, eu não tenho uma análise, eu não tenho um experimento, eu não tenho nada colocado em prática. É tradicional. Um fala, o outro escuta e guarda aquela informação. Acabou. Eles apresentam um reducionismo em que o único saber relevante para o ensino de ciências é o disciplinar. De disciplina, de matéria que deve ser repassada a informação a qualquer custo. Que eu chego, vamos para a parte prática. Está aqui no livro o material que eu devo mostrar para vocês, né? Pronto, eu poderia chegar aqui e dizer, olha, o material é esse, vocês vão lá e depois vão responder as questões. Acadêmico, enciclopédico.
Peguei o material, coloquei à disposição de vocês, vocês vão fazer a leitura, vocês vão responder. Eu não vou tirar dúvidas, eu não vou conversar com vocês, eu não vou dar nenhum tipo de brecha para que a gente se questione, para que a gente investigue se é verdade ou se não é. Certo? Beleza. Ignoram ou menosprezam outros saberes, especialmente o saber do professor. O que isso quer dizer? Peguei um material, a questão da manga com leite, né? Vou discutir isso com a minha avó. Já expliquei isso até para ela, né? Por que surgiu essa ideia de não se poder comer manga com leite? Tá aqui, escrito aqui. Tá aqui nesse livro. Olha, avó, é isso daqui. Mas eu, enquanto professora, né? Cientista, estudiosa, pesquisadora, eu fui lá e vi o motivo, né? E fiz o suco lá, a vitamina de manga com leite, e vi que ali não tem problema nenhum. Todo mundo tomou por muito tempo e não teve problema algum. E eu vou chegar para ela e explicar, dizer, olha, vó, fiz isso, isso e isso. É um conhecimento particular, a partir de uma experiência que já ocorreu. Mas, diante da minha avó, o conhecimento dela é que não pode. Então, se eu venho com esse conhecimento e eu, Bárbara, né, tá explicando, ela vai dizer assim, ó, eu não vou levar em consideração o que você está dizendo, porque a vida inteira eu soube que manga com leite fazia mal. E agora? Não leva-se em consideração o que eu estou dizendo, mas ao conhecimento que ela já tem e que ela não vai mudar. Tudo bem? Esses conhecimentos tendem a transmitir os significados acabados. Faz mal e ponto. Porque sim, acabados. Não tem por que se investigar mais. Das disciplinas, através de sua exposição ordenada, tudo aqui, ó, organizado, sem mudar uma vírgula do que veio para que a gente deve fazer, né? Tá aqui. O que você tem que fazer é isso, nessa ordem, sem questionamento. De maneira que passem da mente do especialista à mente do professor. Eu peguei esse material que alguém escreveu e vou só colocar à disposição de vocês. Sem sofrer modificações, deformações, interpretações, que é a questão do entendimento individual, ou mutilações, onde eu posso retirar o que não é proveitoso, o que não vem ao caso, não posso fazer nada de alteração. Ou mutilações significativas. Isso aqui é o saber baseado somente na primazia do saber acadêmico. É aquilo que já está pronto, formal, passando de um para o outro sem ter nenhum tipo de interferência. Certo? Olha aqui o modelo que eu falei para vocês do organograma. Eu acho que é isso. Organograma, o nome. Modelos formativos apoiados na primazia do saber acadêmico. Olha aqui, ó. Setinha de um para o outro, ó. Só passando de um para o outro. Primeiro eu tenho saberes metadisciplinares. O ideológico, epistemológico, vai aparecer muito essa palavra para vocês, é a análise através do tempo, é um estudo feito através do tempo. Cosmovisões, visões maiores, né? Pronto. A ideologia, a ideia que se tem, a análise que foi feita de um fato isolado e uma visão maior, né? De várias pessoas, de um conjunto, de uma sociedade, uma comunidade que já está convencida daquilo dali. Aí o que eu vou fazer, ó? Saber disciplinar acadêmico. Disciplinas relacionadas com os conteúdos e ciência da educação. O conhecimento, ele vai ser só transmitido. Tá aqui. Eu tenho toda uma ideia aqui, que já está pronta e acabada no saber acadêmico, e eu vou só transmitir para os meus alunos. Sem dar margem a questionamento, a interpretação, a transformação, nada disso. Estabelecem ao mesmo tempo uma relação mecânica e linear, passar de um para o outro, entre a teoria e a ação profissional. Os professores formados neste enfoque tendem apenas a reproduzir na escola
os conteúdos científicos a que foram expostos, sem discutir as proposições das ciências da educação, que também receberam e que são frequentemente incompatíveis com essa forma transmissiva de ensinar que exerça uma influência determinante. Eu aprendi assim e vou ensinar assim. Nada na prática, só na teoria, da forma que eu aprendi. Mesmo eu tendo outras estruturas, outros conhecimentos, eu quero passar desse mesmo jeito para os meus alunos. Primeiro saber, primeiro conhecimento. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Apagar para poder continuar. Pronto. Eita. Só um minuto. Como eu falei para vocês, ó a internet aqui querendo dar problema. Peraí, meus amores, vai dar certo. Tenho fé que vai. Quase 30 minutos de aula. Ai, deu certo, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, certo? Primeiro foi o modelo acadêmico, agora é o tecnológico. Segundo este enfoque, os professores de ciências não podem e não devem ser usuários diretos dos saberes disciplinares relacionados aos das ciências da educação, sob a pena de se apropriarem superficialmente deles. O que isso quer dizer? Dele não se apropriar desse conhecimento, né, dessas ciências da educação. É como se eu colocasse a ideia de que eu já sei de tudo dessa maneira e que mesmo a partir de outras experiências, eu não tenho a menor curiosidade ou possibilidade de mudar de pensamento. Por quê? É como se eu fosse me apropriar desse conhecimento. É como se esse conhecimento fosse meu de todos os tempos. Eu não adquiri ele a partir de outro conhecimento, a partir de outras bases. Desta forma, o exercício da profissão do professor de ciências não é visto como um âmbito para a reprodução direta do saber acadêmico, mas sim como o uso de um conjunto de técnicas. E, como tal, está constituído por saberes funcionais que os professores devem dominar. O que isso quer dizer? O saber acadêmico ele é linear, né? Que foi o que a gente viu agora há pouco. Ele é linear. Eu tenho um material, uma enciclopédia na minha cabeça e eu passo aquelas informações, né? Tá tudo memória fotográfica. Eu aprendi assim e vou passar dessa forma. Aqui é como se eu tivesse técnicas prontas, modelos prontos para repassar esse conhecimento. Uma fórmula pronta. E a gente já viu que essa fórmula pronta não existe. Não existe. Então, modelos baseados na primazia do saber tecnológico. Como ela vai funcionar? O processo formativo não consiste em mera apropriação de significados teóricos e abstratos, mas constitui-se no domínio daquelas competências e habilidades concretas. Competências e habilidades. Eu sei fazer e eu sei como fazer. Concreta, né? Porque uma coisa é eu falar assim, olha, isso aqui eu sei. Ah, mas isso é fácil demais. É muito fácil você olhar, né? Já vi demais. Ah, mas isso aí eu também faria. Concreto é você saber como fazer e você realmente fazer. Eu tenho competência e habilidades.
Porque eu tenho ideias. Trabalhos manuais. Eu tenho ideias, mas muitas vezes, por não ter jeito com materiais pequenos, eu não consigo concretizar. Eu tenho a competência de conseguir, de idealizar, mas não tenho a habilidade de realizar, certo? Então, aqui ele está falando sobre competências e habilidades concretas, que, sendo coerentes com estes significados, permitem aos professores desenvolver uma intervenção eficaz. Aqui, no tecnológico, eu vou ter meios de mudar e de tentar mostrar o lado mais fácil. Eu vou ter competências e habilidades para fazer uma intervenção. Assim, na parte acadêmica não funcionou, então na tecnológica eu vou conseguir modificar, eu vou conseguir trazer conhecimentos novos para chegar a um resultado. Assim, a relação entre a teoria e a ação profissional é unidirecional. Unidirecional. Isso quer dizer que eu ensinei do jeito que eu aprendi, eu posso ter as ferramentas para mudar o resultado, mas eu não faço. Porque tem uma hierarquia. Eu fiz dessa maneira, você vai receber dessa maneira. Porém, esta relação não é direta como no modelo anterior, mas sim mediada pelo saber técnico didático que o professor tem, que operativiza os significados teóricos das ciências da educação e os converte em produtos utilizáveis pelos professores. Técnicas para a seleção de conteúdos e objetivos, métodos concretos de ensino, técnicas de avaliação. Tudo isso aqui já está pronto. A gente vai só mostrar para os alunos. O tecnológico está dizendo isso, que já existem as técnicas para a seleção de conteúdos e quais são os objetivos que devem ser atingidos, métodos concretos de ensino, porque sempre funcionaram, então deve continuar funcionando, e técnicas de avaliação. Tudo bem? Entretanto, esta concepção técnica do trabalho docente não inclui nem resolve os aspectos relacionados à formação associada aos conteúdos curriculares. No ensino fundamental, a formação inicial costuma abarcar um conjunto restrito de conhecimentos científicos e conexos, de procedência disciplinar bastante diversa. Em qualquer caso, este modelo deixa em aberto questões como, olha aqui, ó. Essas são as questões. Como deveriam se apresentar os conhecimentos científicos associados aos conteúdos curriculares? Como deveriam se apresentar os conhecimentos científicos associados aos conteúdos curriculares? Como seria uma formação técnica nos conteúdos das ciências experimentais? Porque eu preciso testar, né? Eu venho com esse material, tá lá no livro, porque eu tenho a metodologia pronta. E aí, como é que eu vou mostrar esse resultado se eu não fizer o experimento? Pode-se e deve-se separar a formação científica vinculada às áreas e disciplinas do currículo da formação psicopedagógica e didática? Assim, os modelos tecnológicos propõem uma solução funcional para a capacitação didática e metodológica dos professores de ciências, mas não dão respostas claras à capacitação científica. Por quê? Porque eu tenho um experimento pronto, eu tenho um exemplo lá no livro didático, mas eu não desenvolvi, eu não desempenhei esse papel, eu não trouxe esse experimento para a sala de aula, para a vida prática, para mostrar que eu tenho a capacitação científica também. Aí a gente vem para o quadro do segundo modelo, que são os modelos formativos apoiados na primazia do saber tecnológico. Olha aqui, ó. Aqui tem as disciplinas, até com medo de pegar a canetinha e dar errado agora. Tá aqui, ó. Saberes das disciplinas, as ideias, né, ideologias, as análises feitas ao longo do tempo e as cosmovisões. Disciplinas relacionadas com os conteúdos juntamente com a ciência da educação. Tá aqui, ó.
a transmissão, a apropriação, porque eu peguei essa ideia do livro, né? Eu peguei esse material da forma que estava no livro e fui trabalhar. Tá aqui a conduta profissional. Operação é porque eu já tenho esse material. Eu sei fazer. Tá aqui, ó. Eu sei fazer. Tá lá o material dizendo como é que eu vou fazer. Eu entendo como faz, mas na minha conduta eu não faço. Eu não aplico. Tudo bem? Vamos lá. Apagar para dar continuidade. Terceiro modelo. Será que a gente consegue ver os 4 modelos hoje? Olha que maravilha. Terceiro modelo. Os modelos baseados na primazia do saber tecnológico. Os modelos baseados na primazia do saber tecnológico. Inclui um conjunto de modelos que são denominados também de formas diversas: ativistas, espontaneístas, periféricos, informais e processuais. Ativistas é de você ter a intenção, a ação de fazer, não é a intenção, a ação de fazer. Espontâneo, né? Periférico, porque você não vai olhar o centro, você vai ver o todo, né? Toda a situação. O olhar periférico é o que você vai ver em torno, não é somente aquela situação específica, mas tudo que está acontecendo ao redor. Informais, porque não segue um cronograma pronto. E processuais, porque você vai observar todo o processo, como tudo está acontecendo. Com respeito à dimensão didática do saber profissional, guardam coerência com concepções epistemológicas, de novo, a análise ao longo do tempo, que oscilam entre o indutivismo ingênuo, né, que é indutivo, você tem a percepção. A teoria é mera especulação, o autêntico conhecimento profissional. E o relativismo extremo, onde as teorias e as técnicas didáticas universais não servem tudo, tudo depende de cada contexto concreto. Tudo depende de cada contexto. O que é esse relativismo? Quando a gente fala assim, ó, você gosta de dar aulas? Aí alguém fala assim, isso é relativo. Por quê? Ah, depende da estrutura, depende do assunto. Então não é concreto. Ah, eu agora eu vou falar de mim. Eu sempre gosto de dar aula, né? Gosto bastante. Tento fazer da melhor maneira possível. Eu sempre digo isso. Porque eu não vou dizer assim, eu gosto de dar aula e sei dar aula. Eu tento fazer da melhor maneira possível para atingir o meu objetivo. Mas pode ser que eu encontre alguém que diga, não gostei. Certo? Então, relativo, isso assim, é relativo de cada pessoa, gostar ou não gostar. Também depende das situações, depende das pessoas. Né? A mesma coisa acontece aqui com esse relativismo extremo. As teorias e as técnicas didáticas universais, o que serve para um não vai servir para todos. É isso que ele está querendo dizer aqui, certo? São modelos que priorizam o saber fenomenológico, baseado na experiência profissional e desenvolvido no contexto escolar frente ao saber acadêmico e tecnológico. Compartilham com os modelos técnicos a ideia de que o saber profissional desejável não se baseia na apropriação dos conteúdos das ciências da educação, mas diferem delas pelo fato de que esta ideia, longe de conduzir às consequências técnicas do saber acadêmico, leva-os a romper os vínculos com qualquer racionalidade externa à escola, seja esta técnica ou científica. Meus amores, eu vou dar um intervalozinho, né, para poder concluir essa aula. Já está acabando o nosso tempo na primeira aula e eu retorno já já com a segunda. Eu vou só esperar a conversão e aí a gente retoma com o segundo horário, certo? Com a segunda aula. Até daqui a pouquinho, a gente volta já, tá?